Você já ouviu falar sobre a gramática do design visual? Isso mesmo, é uma gramática que nos serve para interpretar imagens. Eu sou o professor José Roberto e nesse vídeo eu vou apresentar para você alguns dos elementos para a análise de imagens. Inicialmente, eu quero lembrar para você que o Michael Halliday, que foi um linguista australiano, ele nos trouxe várias contribuições para a interpretação do texto verbal. Ele montou uma teoria denominada de linguística sistêmico-funcional, no livro que é um clássico na área intitulado Introduction to Functional Grammar. Nesse livro é onde ele apresenta as famosas metafunções. E essas metafunções, elas têm alguns propósitos dentro do escopo dessa teoria do Halliday. Você lembra que eu já falei dela aqui no outro vídeo, a metafunção ideacional, a metafunção interpessoal e a metafunção textual. Vejam vocês, dois teóricos, o Kress e o Van Leeuwen, eles pegaram essa teoria do Halliday e transferiram os seus fundamentos teóricos não para a análise do texto verbal, como fez o Halliday, mas para a análise de imagens. E eles escreveram um livro que já se encontra na 3ª edição, cujo título em inglês é Reading Images, é sobre a leitura de imagens. Eles propuseram uma teoria que é comumente reconhecida como gramática do design visual. É uma gramática não naquele sentido de uma gramática que determina regras prefixadas, uma gramática prescritiva para análise de imagens, mas são algumas orientações semióticas para que nós possamos interpretar melhor as imagens. O Halliday propôs 3 metafunções: a metafunção ideacional, a metafunção interpessoal e a metafunção textual. O que foi que o Kress e Van Leeuwen fizeram com essas metafunções, aplicando-as à análise de imagens? Primeiramente, eles apontaram que toda imagem, ou geralmente as imagens, elas podem representar. Então, nós olhamos para as imagens e ali existem representações. Essas representações, elas podem expressar ação, e nós identificamos ação nessas imagens por meio dos vetores, que são elementos que nós apontamos na imagem que identificam ação dos participantes. Então, é uma representação narrativa. Quando nós temos ação, nós dizemos que se trata de uma representação narrativa. Quando não tem ação na imagem e os participantes estão estáticos, nós dizemos que aquela representação é uma representação conceitual. Então, a presença ou ausência de ação na imagem a categoriza como uma narrativa ou como um conceito. Notem vocês que nós estamos fazendo essa análise dentro da própria imagem. Mas como os textos verbais, as imagens também elas interagem com aqueles que as observam. Daí, o Kress e Van Leeuwen denominaram essa metafunção de metafunção interativa. Isso porque ela tem a ver com a forma, o modo como o observador olha para a imagem e como essa imagem interage com ele. Uma das questões aí que pode ser destacada é a distância social. Às vezes a imagem mostra a pessoa ou o participante de corpo inteiro, expressando um distanciamento, ou então de forma mais próxima, mostrando um envolvimento maior e uma maior proximidade daquele que observa a imagem.
A imagem tem a ver também com o contato ocular. Se a pessoa olha diretamente na câmera e no globo ocular, ela pode estar expressando uma demanda para que a pessoa olhe diretamente para ela. Mas ela pode muito bem olhar de perfil, olhar de lado, olhar para cima e não olhar diretamente no globo ocular. Nesses casos, se diz que há aí um contato de oferta. A pessoa se coloca como objeto de contemplação. As imagens, nesse aspecto também da interação, elas tratam, por exemplo, de questões de poder, o ângulo, a perspectiva, como a pessoa ela interage de uma forma a pessoa ser vista do ângulo de baixo ou do ângulo de cima. Então, há um aspecto de empoderamento ou desempoderamento para quem observa a imagem de baixo ou de cima. As imagens também, elas têm a ver, nesse aspecto interativo, com a própria modalidade. Tem imagens que são mais realistas, estão mais próximas do real, enquanto que algumas imagens estão mais distantes do real. Uma foto, por exemplo, pode ser uma expressão de alta modalidade, enquanto que uma caricatura pode ser uma expressão de baixa modalidade. Então, o que expressa o nível de modalidade de uma imagem é o fato dela estar mais próxima daquilo que expressa o real ou mais distante do real. Uma outra categoria trabalhada pelo Kress e Van Leeuwen na sua gramática do design visual tem a ver com o aspecto composicional. Como é que os elementos estão dispostos dentro da imagem? Quais elementos são mais importantes? Os participantes e os elementos dentro da imagem, eles não têm posições iguais, existe uma hierarquia em relação às informações que estão na imagem. Nós, ocidentais, quando olhamos para uma imagem, olhamos logo para a esquerda. Então, ali nós temos uma informação dada e depois nós olhamos para a direita, onde nós temos uma informação nova. Os elementos que estão centrais na imagem têm maior valor, diferentemente daqueles elementos que estão mais periféricos na imagem, sobretudo aquelas informações que aparecem na parte de baixo da imagem, elas são secundárias e, sobretudo, na imagem ou nos textos multimodais publicitários, às vezes aquelas informações na parte de baixo são as mais reais, as mais importantes, mas elas têm por objetivo passarem desapercebidas. Por isso elas não são colocadas no centro, muito menos na parte esquerda da imagem. A saliência diz respeito ao tamanho em que os participantes aparecem na imagem, e essa saliência ela tem um valor informacional na gramática do design visual, bem como a questão do enquadre, onde a imagem começa e onde ela termina. Esse enquadre está bem estruturado, está bem fechado, bem delimitado. Sabemos onde começa e onde termina. Bem, aqui nós apresentamos em linhas gerais a gramática do design visual do Kress e Van Leeuwen, que você pode ter acesso em vários livros que estão disponíveis em português. Eu mesmo tenho vários artigos publicados, inclusive com orientando os alunos, ex-alunos, a respeito das teorias multimodais, a gramática do design visual. Recomendo aí que você busque aí na grande rede e você vai encontrar vários artigos tratando a respeito da gramática do design visual, da semiótica social do Kress e Van Leeuwen, bem como sobre teorias de multimodalidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem se interessa pelos estudos da linguagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós temos também materiais disponíveis, livros, e-books, inclusive e-books que nós organizamos tratando
da gramática do design visual. Espero que você tenha gostado desse material e até o nosso próximo vídeo.